Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Nós vamos dar sequência à nossa leitura da Bíblia Sagrada, hoje a partir de Jeremias 44. Eu quero lembrar você que ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite a oportunidade, inscreva-se aí, é uma forma de você abençoar esse canal e levar a mensagem para mais longe. Vamos juntos ler a palavra de Deus. Mas antes, eu quero orar com você. Querido Deus, Senhor Jesus Cristo, meu amigo, eu agradeço a Ti por mais uma oportunidade de vida, estar na Tua presença, poder fazer aquilo que é correto, andar de acordo com a Tua palavra, Senhor. Fala ao meu coração, fica comigo, manifesta o Teu querer, o Teu poder sobre todas as coisas. Te agradeço. Amém. Jeremias 44 diz: a palavra que veio a Jeremias a respeito de todos os judeus moradores da terra do Egito, em Migdol, em Táfnes, em Mefis, na terra de Patros, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Vocês viram todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Eis que hoje elas estão em ruínas e ninguém mora nelas. Por causa da maldade que fizeram para me provocarem a ira, indo queimar incenso e servir a outros deuses que nem eles, nem vocês, nem os pais de vocês haviam conhecido. Sempre, de novo, eu lhes enviei meus profetas, os profetas para lhes dizer, não façam essas coisas abomináveis, que eu detesto. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam para se converter da sua maldade, para não queimar incenso a outros deuses. Por isso derramou-se a minha indignação e a minha ira para se acender nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, fazendo com que ficasse arrasada e em ruínas, como hoje se vê. E agora, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, Deus de Israel, por essa razão, porque estão fazendo este mal tão grande contra vocês mesmos, eliminando no meio de Judá homens e mulheres, crianças e aqueles que ainda mamam, de modo que não lhes fique nenhum remanescente, porque vocês me irritam com as obras das suas mãos, queimam incenso a outros deuses na terra do Egito, aonde vieram para morar? Por que vocês querem ser eliminados e se tornar objeto de maldição e de deboche entre todas as nações da terra? Será que vocês já esqueceram as maldades dos seus pais e as maldades dos reis de Judá e as maldades das suas mulheres e as maldades que vocês mesmos fizeram? E as maldades que as mulheres de vocês fizeram, as maldades cometidas na terra de Judá, nas ruas de Jerusalém, não se humilharam até o dia de hoje, não temeram, não andaram na minha lei, nem nos meus estatutos que pus diante de vocês, dos seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que voltarei o meu rosto contra vocês para trazer desgraça e para eliminar todo o povo de Judá. Farei com que o remanescente de Judá, que se obstinou em entrar na terra do Egito para morar, seja totalmente destruído. Cairá a espada e a fome, desde o menor até o maior. Perecerão, morrerão a espada e a fome. Serão objeto de maldição, de horror, de zombaria e de deboche, porque castigarei os que moram na terra do Egito, como castiguei Jerusalém com a espada e a fome e a peste, de maneira que dos remanescentes de Judá que vieram à terra do Egito para morar, não haverá quem escape e sobreviva para voltar à terra de Judá, a qual desejam voltar para morar, mas não voltarão a não ser alguns fugitivos. Então, todos os homens que sabiam que as mulheres queimavam incenso e outros deuses, e as mulheres que estavam ali em pé, uma grande multidão e todo o povo morava na terra do Egito, em Patros, disseram a Jeremias: não obedeceremos a palavra que você nos anunciou em nome do Senhor. Pelo contrário,
Certamente faremos tudo o que dissemos que faríamos. Queimaremos incenso à rainha do céu e lhes ofereceremos libações, como nós, nossos pais, nossos reis, nossas autoridades costumávamos fazer nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquele tempo tínhamos fartura de pão, prosperidade, e nenhum mal nos acontecia. Mas desde que paramos de queimar incenso à rainha do céu e lhes oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. E as mulheres acrescentaram: quando nós queimávamos incenso à rainha do céu e lhes oferecíamos libações, será que era sem o consentimento dos nossos maridos que fizemos bolo para apresentá-la e lhes oferecer libações? Então Jeremias se dirigiu a todo o povo, aos homens e às mulheres, e a todo o povo que lhe tinha dado esta resposta, dizendo: quanto ao incenso que vocês queimaram nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vocês e seus pais, seus reis, todas as autoridades e o povo da terra, será que o Senhor não se lembrou disso, nem lhe veio isso à mente? O Senhor já não podia por mais tempo suportar a maldade daquilo que vocês fizeram, as abominações que cometeram. Por isso a terra de vocês se tornou uma ruína, objeto de horror, de maldição, em lugar de desabito, como hoje se vê. Porque vocês queimaram incenso a outros deuses e pecaram contra o Senhor. Não obedeceram à voz do Senhor, não andaram na sua lei, nos seus estatutos, nos seus testemunhos. Foi por isso que lhe sobreveio este mal, como hoje se vê. Jeremias disse mais a todo o povo e a todas as mulheres: escutem a palavra do Senhor, todos vocês, povo de Judá, que estão na terra do Egito. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vocês e suas mulheres não somente declararam com a boca, mas também cumpriram com as suas mãos os votos que fizeram, a saber, certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos de queimar incenso à rainha dos céus e lhes ofereceremos libações. Pois bem, confirme os votos que vocês fizeram. Sim, cumpram o que prometeram. Mas escutem a palavra do Senhor, todos vocês, do povo de Judá, que vivem na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que o meu nome nunca mais será pronunciado por ninguém de Judá em toda a terra do Egito, dizendo: tão certo como vive o Senhor, Deus, eis que vigiarei sobre eles para o mal, não para o bem. Todos os de Judá que estão na terra do Egito serão consumidos pela espada, pela fome, até que não fique ninguém. Os que escaparem da espada voltarão da terra do Egito à terra de Judá, poucos em número. Todos os remanescentes de Judá que veio à terra do Egito para morar ficará sabendo qual foi a palavra que se cumpriu, a minha ou a deles. Este é o sinal que dou para vocês de que eu castigarei neste lugar, diz o Senhor, para que saibam que as minhas palavras certamente se cumprirão contra vocês para o mal. Este sinal, diz o Senhor: eu entregarei Faraó, Ofra, rei do Egito, nas mãos dos seus inimigos, nas mãos dos que querem matá-lo, assim como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que era seu inimigo e procurava tirar-lhes a vida. Jeremias capítulo 45. Palavra que o profeta Jeremias falou a Baruque, filho de Nerias, quando este escrevia num livro as palavras ditadas por Jeremias no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, a respeito de você, Baruque. Você disse: ai de mim, porque o Senhor acrescentou tristeza no meu sofrimento. Eu estou cansado de gemer e não encontro descanso. Diga-lhe o seguinte: assim diz o Senhor: aquilo que construí eu vou demolir, aquilo que plantei eu vou arrancar. É isto em toda a terra. Você está buscando coisas grandes para si mesmo? Faça isso, porque eis que trarei mal sobre toda a humanidade, diz o Senhor. Mas a você darei a sua vida como despojo e em qualquer lugar para onde você for. Jeremias capítulo 46. A palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias a respeito das nações, a respeito do Egito contra o exército de Faraó, Neco, rei do Egito, exército que estava junto ao rio Eufrates, em Carquemes,
que foi derrotado por Nabucodonosor, rei da Babilônia, no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparem os escudos e as couraças e entrem na batalha. Ponham arreios nos cavalos, montem os cavaleiros, tomem posições e ponham os capacetes, afiem as lanças e vistam as armaduras. Mas o que vejo, diz o Senhor, eles ficarão com medo e viraram as costas. Os seus valentes estão derrotados e vão fugindo sem olhar para trás. Há terror por todos os lados. Aqueles que são ligeiros não podem fugir e os valentes não conseguem escapar. No norte, junto ao rio Eufrates, tropeçam e caíram. Quem é este que vem subindo como o Nilo, como rios cujas águas se agitam? E o Egito vem subindo como o Nilo, como os rios cujas águas se agitam. E ele disse: subirei e cobrirei a terra, destruirei as cidades e os seus moradores. Avancem, cavalos, corram furiosos carros de guerra, que saiam os valentes, os etíopes e os de Put, que manejam o escudo, e os lítios, de maneira que enteçam o arco, porque este é o dia que o Senhor dos Exércitos, o dia da vingança contra os seus adversários, a espada os devorará e ficará saciada e embriagada com o sangue deles, porque o Senhor dos Exércitos, tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Suba a Gileade e consiga o bálsamo, ó Virgem, filha do Egito. É em vão que você multiplicará remédios, pois não há cura para você. As nações ouviram falar da vergonha que você passou, e os seus gritos encheram a terra, porque um soldado tropeçou no outro e ambos caíram no chão. A palavra do Senhor falou ao profeta Jeremias a respeito da vinda de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para atacar a terra do Egito. Anunciem no Egito e proclamem isto em Migdol, Mênfis, Táfnis, digam: tomem posição e estejam preparados, porque a espada já devorou o que está ao redor de vocês, porque o seu touro está caindo do chão. Não pode se manter em pé, porque o Senhor o abateu. O Senhor multiplicou os que tropeçam. Caíram uns sobre os outros e disseram: levante-se, voltemos o nosso povo e a terra onde nascemos, por causa da espada que oprime. Ali dirão Faraó, rei do Egito, o apelido de espalhafatoso. Ali darão a Faraó, rei do Egito, o apelido de espalhafatoso, que perdeu a oportunidade. Tão certo como eu vivo, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, e tão certo como Tabor está entre os montes do Carmelo e está junto ao mar, assim ele virá. Prepare a sua bagagem para o exílio, ó moradora filha do Egito, porque Mênfis se tornará uma desolação, ficará em ruínas e desabitada. E o Egito é uma bela novilha, mas uma matança do norte já vem atacá-la. Sim, já vem. Até os soldados mercenários no meio deles, que são como bezerros gordos, viraram as costas e fugiram. Juntos não resistiram, porque veio sobre eles o dia da sua ruína e o tempo do seu castigo. O Egito faz um ruído como o da serpente que foge, porque os seus inimigos vêm contra ele com marchas, cortarão a sua floresta, diz o Senhor, ainda que impenetrável, porque se multiplicaram mais do que os gafanhotos, são inumeráveis. A filha do Egito está envergonhada, foi entregue nas mãos do povo do norte. O Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, diz: eis que eu castigarei Amon, Deus de Tebas, e também Faraó. No Egito, os seus deuses, os seus reis, o próprio Faraó e os que confiam nele, eu os entregarei nas mãos dos que querem matá-lo, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, nas mãos dos seus servos. Porém, mais tarde voltará a ser habitada, como nos dias antigos, diz o Senhor.
Não tenha medo, meu servo Jacó, nem fique assustado, ó Israel, pois eis que eu o livrarei dessa terra distante e salvarei a sua descendência da terra do exílio. Jacó voltará a ficar tranquilo e sossegado, não haverá quem atemorize. Não tenha medo, meu servo Jacó, diz o Senhor, porque eu estou com você, por isso destruirei completamente todas as nações por onde os dispersei. A você eu não destruirei completamente, mas castigarei em justa medida. De modo nenhum deixarei você impune. Jeremias capítulo 47. Palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias a respeito dos filisteus, antes de Faraó atacasse a Gaza. Assim diz o Senhor: eis que do norte se levantam as águas e se tornaram em torrente transbordante, inundarão a terra e a sua plenitude, e a cidade e os seus habitantes. As pessoas gritarão por socorro, e todos os moradores da terra se lamentarão, ao ruído dos cascos e os seus cavalos, ao barulho que seus carros de guerra, ao estrondo de suas rodas. Os pais não voltarão para socorrer os filhos, porque a mão deles enfraqueceram, por causa do dia que vem para destruir todos os filisteus. Para exterminar todos o resto, poderiam socorrer Tiro e Sidom, porque o Senhor destruirá os filisteus, o resto que veio da ilha de Caftor. O povo de Gaza rapou a cabeça, e Asquelon foi reduzida a silêncio, com o resto do seu vale. Até quando vocês vão fazer cortes na pele e sinais de luto? A espada do Senhor, até quando é que você vai parar? Volte para sua bainha, descanse e fique quieta. Mas como pode ela ficar quieta se o Senhor lhe deu ordens? Ele a dirige contra Asquelon e contra a costa do mar. Jeremias capítulo 48. A respeito de Moabe, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: ai da cidade de Nebo, porque foi destruída. Quiriataim está envergonhada, já foi tomada, a fortaleza está envergonhada e destruída. A glória de Moabe já se foi. Em Esbom tramaram contra ela, dizendo: venha, vamos eliminá-la, para que não seja mais povo. Também você, ó Madmen, será reduzida a silêncio, a espada o perseguirá. Ouve-se um grito desde Oronaim, ruína e grande destruição. Moabe está destruída, seus filhos fizeram ouvir gritos pela súbita subida de Luite. Eles seguem com choro contínuo na descida de Oronaim. Se ouve gritos angustiosos de ruína, fujam, corram para salvar a vida, ainda que vocês venham a ser como arbusto solitário no deserto. Pois, por ter confiado nas suas obras e nos seus tesouros, também você, Moabe, será tomada. O deus Quemos irá para o cativeiro junto com os seus sacerdotes e os seus príncipes. O destruidor virá sobre cada uma das suas cidades, e nenhum escapará. Perecerá o vale, a planície será destruída, porque o Senhor diz: deem asa a Moabe para que saia voando. As suas cidades se tornaram em ruína, e ninguém morará nelas. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Moabe esteve despreocupado desde a sua mocidade, com vinho descansando sobre a borra, não foi mudado de vasilha em vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso, conservou seu sabor e o seu aroma não se alterou. Por isso, eis que vem dias, diz o Senhor, em que lhe enviei derramadores, que o derramarão, despejarão as suas vasilhas e as farão em pedaços. Moabe terá vergonha de Quemos, como casa de Israel se envergonhou em Betel, sua confiança. Como vocês podem dizer, somos valentes, homens fortes para a guerra.
Moabe foi destruída, suas cidades foram invadidas e os seus melhores jovens foram levados ao matadouro, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. A destruição de Moabe está prestes a vir, e muitos se apressam o seu mal. Tenham pena de Moabe, todos vocês que estão em seu redor, e todos os que conhecem a sua fama, digam como se quebrou a vara forte, o cajado formoso. Desça a sua glória, sente-se em terra sedenta, ó moradora de Tibom, porque o destruidor de Moabe sobe contra você e destruirá suas fortalezas. Fique à beira do caminho, espie, ó moradora de Aroer, pergunte ao que foge, àquele que escapou, o que foi que aconteceu. Moabe está envergonhada porque foi destruída. Chorem e gritem, anunciem junto ao Arnon que Moabe foi destruída, junto ao juízo também sobre a terra da planície, sobre Elon, Jaza, Maafete, sobre Dibon, Nebo, Bet-Diblataim, sobre Kiriate, Bet-Gamul, Bet-Meon, sobre Kiriaote, Bozrá, até sobre todas as cidades da terra de Moabe, tanto de longe como de perto. O poder de Moabe foi eliminado, seu braço foi quebrado, diz o Senhor. Façam com que Moabe fique bêbado, porque se exaltou contra o Senhor. Moabe se revolverá ao seu próprio vômito, e também ele será motivo de riso para você. Mas por acaso foi Israel achado entre ladrões, para que você balance a cabeça quando fale dele? Deixem as cidades e vão morar nos rochedos, ó moradores de Moabe. Sejam como os pombos que se aninham nos flancos de boca do abismo. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que de fato é extremamente soberbo. Ouvimos falar que da sua presunção, do seu orgulho, da sua vaidade, da sua arrogância, do seu coração. Conheço a sua insolência, diz o Senhor, mas isso não vale nada. As suas arrogâncias nada farão. Por isso vou chorar por Moabe. Sim, gritei por todo Moabe. Pelos homens de Kiriat Eres lamentarei mais do que por Jazer. Chegarei por você, ó vinha de Sibma. Os seus ramos passaram o mar, chegaram até o mar de Jazer. Mas o destruidor caiu sobre os seus frutos de verão, e sobre as suas uvas fugiu a alegria e o regozijo dos campos férteis de Moabe, pois acabei com o vinho nos lagares, já não pisam as uvas com gritos de alegria, os gritos não são gritos de alegria. Ouve-se o grito de Esbom até Eleale e Jaza, e de Zoar se dão gritos até Oronaim e Eglat e Cilícia, porque até as águas de Nile secaram. Farei desaparecer de Moabe, diz o Senhor, quem sacrifique nos altos e queime incenso nos seus deuses, porque por isso o meu coração geme como flauta por causa de Moabe, e como a flauta geme por causa do povo de Kir-Eres, porque tudo o que haviam ajuntado se perdeu, porque toda a cabeça será rapada, toda a barba cortada, sobre todas as mãos haverá incisões, e em volta da cintura pano de saco, sobre todos os terraços de Moabe, em todas as suas praças há pranto, porque fiz Moabe em pedaços, como vasilhas de barro, que ninguém quer, diz o Senhor. Como foi destruído, como choram, como se como de vergonha Moabe virou as costas. Assim Moabe se tornou motivo de riso e de espanto para todos os que estão ao seu redor. Porque assim diz o Senhor: eis que nações voltará como águia e estenderá suas asas contra Moabe. As cidades serão tomadas e as fortalezas ocupadas. Naquele dia o coração dos valentes de Moabe será como o coração da mulher que está em dores de parto,
Moabe será destruído para que não seja povo, porque se exaltou contra o Senhor. Terror, cova e armadilha esperam por vocês, moradores de Moabe, diz o Senhor. Aqueles que fugir do terror cairá à cova, e se sair da cova será apanhado na armadilha, porque trarei sobre ele, sobre Moabe, ano do seu cativeiro, e os que fogem param sem força à sombra de Esbom, porém sai fogo de Esbom, labaredas no meio de Seom, devoram as têmporas de Moabe e o alto da cabeça desse povo que ama tanto a guerra. Ai de vocês, Moabe, o povo de Quemos foi destruído. Os seus filhos foram queimados cativos, as suas filhas foram levadas ao cativeiro. Contudo, mudarei a sorte de Moabe nos últimos dias, diz o Senhor, até aqui o juízo contra Moabe. Jeremias capítulo 49. A respeito dos filhos de Amon, diz o Senhor, por acaso o Senhor não tem filhos, não tem herdeiro? Então, porque Milcom herdou o território de Gade. O seu povo mora nas cidades dessa tribo. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir o alarido de guerra em Rabá dos filhos de Amon. Ela se tomará em montão de ruínas, as suas aldeias serão queimadas, e Israel retornará à herança que lhes havia sido tirada, diz o Senhor. Chore, povo de Esbom, porque a cidade de Ai foi destruída. Gritem, filhos de Rabá, vistam roupa feita de pano de saco. Lamentem e deem voltas por entre as muralhas, porque Milcom irá para o cativeiro junto os seus sacerdotes e os seus príncipes, porque você se orgulha nos vales e nos seus vales férteis, ó filha rebelde, que confia nos seus tesouros, dizendo: quem me atacará? Eis que todos os lados trarei terror sobre vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês serão dispersos, cada um numa direção, e não haverá quem consiga reunir os fugitivos. Mas depois disto mudarei a sorte dos filhos de Amon, diz o Senhor. A respeito de Edom, assim diz o Senhor dos Exércitos: por acaso não existe mais sabedoria em Temã? Será que perdeu o conselho dos sábios, desvaneceu a sabedoria deles? Fujam e voltem, escondam-se em cavernas, ó moradores de Dedã, porque eu trarei sobre ela a ruína de Esaú no tempo do seu cativo, e se colhem uvas fossem até vocês, não deixariam pelo menos alguns cachos. Se ladrões viessem de noite, não danifiquem só o que lhes bastasse. Mas eu despi Esaú, descobri os seus esconderijos, e não poderá se esconder. Está destruída a sua descendência, bem como os irmãos e vizinhos, eles já não existem. Deixe os seus órfãos, e eu os guardarei em vida, e as suas viúvas podem confiar em mim, que assim diz o Senhor: se até o que não estavam condenados a beber o cálice terão de bebê-lo, porque você ficaria impune? Você não ficará impune, mas certamente beberá esse cálice. Porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bosra será objeto de horror, de deboche e de desolação e de maldição, e todas as suas cidades se tornarão em ruína perpétua. Eu ouvi uma notícia vinda do Senhor, e um mensageiro foi enviado às nações que lhes dizer: reúnam e se venham a atacar Edom. Prepare-se para a guerra. Eis que fiz de você uma nação pequena entre as outras, desprezada entre os povos. O terror que você inspira e o seu orgulho de seu coração engana. Você que vive em fendas de rochas e ocupa as alturas dos montes, ainda que eleve seu ninho como a águia, de lá eu derrubarei, diz o Senhor. Assim Edom será objeto de horror. Todo aquele que passar por ele ficará espantado, zombará por causa do desastre que lhes aconteceu, como na destruição de Sodoma e Gomorra, nas cidades vizinhas, diz o Senhor. Assim não habitará ninguém ali, nem morará nele homem algum. Eis que assim como o leão sobe
da floresta do Jordão contra o rebanho dos pastos verdes, assim, num momento, farei com que Edom fuja dali. E estabelecerei sobre ela quem eu escolher, pois quem é semelhante a mim? Quem me pedirá contas e quem é o pastor? Quem me poderá resistir? Portanto, ouçam a decisão que o Senhor tomou contra Edom e os planos que ele fez contra os moradores de Temã. Certamente, até os menores rebanhos serão arrastados, certamente, as suas moradas serão destruídas por causa deles. A terra tremerá com o estrondo, a sua queda, e os seus gritos serão ouvidos até o Mar Vermelho. Eis que os inimigos, como águia, subirá, voará e estenderá as suas asas contra Bosra. Naquele dia, o coração do valente de Edom será como o coração da mulher que está com dores de parto. A respeito de Damasco, as cidades de Amate e Arpade estão envergonhadas e, tendo ouvido más notícias, cambalearam. São como um mar agitado que não se pode sossegar. Damasco está enfraquecida, virou as costas para fugir. Tremor tomou conta dela, angústias e dores lhe sobrevieram, como de mulher que está dando à luz, como está abandonada a famosa cidade, a cidade da alegria. Portanto, seus jovens cairão às suas praças, todos os homens da guerra serão reduzidos a silêncio. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, porei fogo nas muralhas de Damasco, o qual queimará os palácios de Ben-Hadad. A respeito de Quedar e dos reinos de Açor, que foram derrotados por Nabucodonosor, rei da Babilônia, assim diz o Senhor: levante-se e ataquem Quedar, destruam esse povo do Oriente. Eles pegarão as suas tendas, os seus rebanhos, levarão embora as lonas e as suas tendas, todos os seus bens e os seus camelos lhes gritarão. Há terror por todos os lados, fujam, afastem-se para bem longe, escondam-se em cavernas, ó moradores de Azor, diz o Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou uma decisão e formou um plano contra vocês. Levantem-se, babilônios, e ataquem uma nação que vive em paz e sem desconfiar de nada, diz o Senhor, que não tem portões nem ferrolhos, eles vivem isolados, e os seus camelos serão uma presa, os seus muitos rebanhos e gados serão levados como despojo. Espalharei a todos os ventos aqueles que cortam o cabelo das têmporas, e todos os lados lhes trarei a ruína, diz o Senhor. Azor se tornará em morada de chacais, em lugar desolado para sempre. Ninguém vai morar ali, homem nenhum habitará nela. Palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias a respeito de Elão no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu quebrarei o arco de Elão, a fonte do seu poder. Trarei sobre Elão os quatro ventos dos quatro cantos da terra, e os dispersarei na direção de todos esses ventos, e não haverá país aonde não cheguem fugitivos. De Elão farei com que o povo de Elão trema diante dos seus inimigos, diante dos que querem matá-lo. Farei vir sobre os elamitas o mau furor da minha ira, diz o Senhor. Trarei a espada após eles, até que eu tenha destruído. Porém, o meu trono em Elão destruirei dali o rei e os oficiais, diz o Senhor. Mas nos últimos dias mudarei a sorte de Elão, diz o Senhor. Jeremias capítulo 50, a palavra do Senhor, a palavra que o Senhor falou contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por meio do profeta Jeremias. Anuncie entre as nações, proclame, levante um estandarte, proclamem, não encubra nada, diga, Babilônia foi tomada, Bel foi humilhado, mandarei, Marduk foi destruído e as suas imagens estão cobertas de vergonha, seus ídolos tremam de terror.
porque do norte veio contra ela uma nação que tornará deserta a sua terra. Não haverá quem nela habite, tanto as pessoas como os animais fugiram e se foram. Naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor aos filhos de Israel, voltarão eles e os filhos de Judá, juntamente andando e chorando, virão e buscarão o Senhor seu Deus. Perguntarão pelo caminho que leva a Sião, com o rosto voltado para lá, e dirão: Venham, vamos nos unir ao Senhor em aliança eterna, que jamais será esquecida. O meu povo tem sido um rebanho de ovelhas perdidas, e os seus pastores as fizeram andar errantes e deixaram que elas se desviassem para os montes. Andaram de monte em monte e se esqueceram do seu aprisco. Todos os que acharam as devoraram. Os seus adversários diziam: Não é culpa nossa, porque eles pecaram contra o Senhor, a morada da justiça, contra a esperança dos seus pais, o Senhor. Fujam da Babilônia, saiam da terra dos caldeus, sejam como os bodes que vão adiante do rebanho, porque eis que eu suscitarei e farei vir contra a Babilônia um conjunto de grandes nações, a terra do norte, e se porão em ordem em batalha contra ela. Assim ela será tomada, as flechas deles serão como guerreiros bem treinados que nunca voltam de mãos vazias. A caldeia servirá de presa. Todos os que saquearam se fartarão, diz o Senhor. Ainda que se alegrem e exulte, ó saqueador da minha herança, ainda que saltem como bezerro no pasto e fiquem rinchando como cavalo fogoso, a mãe de vocês ficará profundamente envergonhada. Aquela que deu à luz será humilhada. Eis que ela será a última das nações do deserto, uma terra seca, uma solidão. Por causa da indignação do Senhor, não será habitada, mas ficará totalmente deserta. Quem passar pela Babilônia ficará espantado e zombará por causa do desastre que lhe aconteceu. Ponham-se em ordem de batalha ao redor da Babilônia. Todos vocês que manejam um arco, atirem contra ela, não poupem flechas, porque ela pecou contra o Senhor. Gritem contra ela, rodeando-a, ela já se rendeu. As suas torres caíram, as suas muralhas vieram abaixo. Esta é a vingança do Senhor. Vinguem-se dela, façam com que ela e o que ela fez com os outros. Eliminem da Babilônia o que semeia e o que maneja a foice no tempo da colheita, por causa da espada do opressor. Cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra. Israel é o cordeiro desgarrado que os leões afugentaram. Primeiro o rei da Assíria o devorou, e por fim Nabucodonosor lhe quebrou os ossos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, como castiguei a terra da Síria. Farei Israel voltar para a sua morada e pastará no Carmelo, em Bazã. Matará sua fome na região montanhosa de Efraim, em Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, se sairá em busca da iniquidade de Israel, mas ele já existirá. Procurarão os pecados de Judá, mas eles não serão encontrados, porque perdoarei aqueles que eu deixar como remanescente. Ataque a terra de Meretaim e os moradores de Pecode, mate e destrua tudo após eles, diz o Senhor, e faça tudo o que lhe ordenei. Há na terra estrondo de batalha e de grande escuridão, como está quebrado, feito em pedaços, martelo de toda a terra, como a Babilônia se tornou objeto de horror entre as nações. Preparei uma armadilha, ó Babilônia, você, sem dar conta, caiu nela, você foi surpreendida e apanhada, porque desafiou o Senhor. O Senhor abriu um arsenal e tirou dele as armas e a sua indignação,
porque o Senhor dos Exércitos, tem uma obra a realizar na terra dos caldeus. Venham contra ela todos os confins da terra, abram os seus celeiros, façam dela montões de ruína, destruam-na por completo, não deixem sobrar nada. Matem a espada todos os seus tesouros, que sejam levados para o matadouro. Ai deles, pois é chegado o seu dia, o tempo do seu castigo. Ouve-se a voz dos que fugiam e escaparam da terra da Babilônia, para anunciarem em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança pelo que fizeram contra os seus templo. Convoquem uma multidão de flecheiros para que ataquem a Babilônia. Acampem-se ao redor dela e não deixem ninguém escapar. Retribua-lhe segundo a sua obra, faça com ela o que fez com os outros, porque ela procedeu com arrogância contra o Senhor, contra o Santo Israel. Portanto, seus jovens cairão nas suas praças, todos os seus homens de guerra serão reduzidos a silêncio naquele dia, diz o Senhor. Eis que eu sou contra você, cidade de orgulho, diz o Senhor dos Exércitos, porque chegou o seu dia, o tempo em que hei de castigá-la. Então o orgulhoso tropeçará e cairá, e não haverá ninguém que o levante. Porei fogo na sua cidade, a qual queimará todos os seus arredores. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Os filhos de Israel, os filhos de Judá sofrem opressão, juntamente todos aqueles que os levam cativos e retêm e não querem deixá-los ir embora, mas o redor deles é forte. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, certamente defenderá a causa deles para aquietar a terra e inquietar os moradores da Babilônia, diz o Senhor. A espada virá sobre os caldeus, sobre os moradores da Babilônia, sobre os seus príncipes, sobre os seus sábios. A espada virá sobre os cativos e eles se tornarão todos tolos. Virá sobre os valentes dela e ficarão apavorados. A espada virá sobre os seus cavalos e sobre os carros de guerra, sobre os mercenários que estão no meio delas, e ficarão com medo e como se fossem mulheres. E a espada virá sobre os tesouros dela e serão saqueados. A espada virá sobre as suas águas que estão e estas secarão, porque é uma terra de imagens de escultura, e os seus moradores enlouquecem por essas coisas horríveis. Por isso as feras do deserto com os chacais habitarão na Babilônia, também as avestruzes habitarão nela. Nunca mais será povoada nem habitada de geração em geração, como quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, diz o Senhor. Assim não habitará ninguém ali, nem morará nela homem algum. Eis que um povo vem do norte, uma grande nação, e muitos reis se levantarão dos confins da terra, se levantarão. Armam-se de arco e de lança, são cruéis e não conhecem a compaixão. O barulho que fazem é como o bramido do mar. Vêm montados em cavalos, como guerreiros em ordem de batalha contra você, ó filha da Babilônia. O rei da Babilônia ouviu a fama deles, e as suas mãos desfaleceram. A angústia se apoderou dele, e dores como de mulher que está dando à luz. Eis que, como leão, sobe para a floresta do Jordão contra o rebanho em pasto verde. Assim, num momento, farei com que ela fuja dali e estabelecerei sobre ela a quem eu escolher. Pois quem é semelhante a mim? Quem me poderá, quem me pedirá as contas? E quem é o pastor que me poderá resistir? Portanto, ouçam a decisão que o Senhor tomou contra a Babilônia e os planos que fez contra a terra dos caldeus. Certamente até os menores do rebanho serão arrastados. Certamente as suas moradas serão destruídas por causa deles. A terra tremerá como o estrondo da tomada da Babilônia, e o seu grito será ouvido entre as nações. Jeremias capítulo 51. Assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e os seus habitantes.
Enviarei estrangeiros contra a Babilônia, que lançarão o vento, como quem separa o trigo da palha, e deixarão a terra deserta no dia da calamidade. Virão contra ela de todos os lados, que os flecheiros não tenham tempo de enteçar o arco, nem de vestir as suas armaduras, nem poupem os seus jovens, destruam por completo todo o seu exército, que eles caiam mortos na terra dos caldeus, atravessados pela espada nas ruas das suas cidades, porque Israel e Judá não enviuvaram do seu Deus, do Senhor dos Exércitos, mas a terra dos caldeus, dos caldeus está cheia de culpa diante do Santo Israel. Fujam da Babilônia, cada um salve a sua vida. Não sejam destruídos por causa da maldade dela, porque é tempo de vingança do Senhor. Ele lhe dará o castigo que ela merece. Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor. Esse copo embriagava toda a terra, e o seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Repentinamente Babilônia caiu e ficou arruinada. Chorem por ela, tragam bálsamo para suas feridas, talvez ela possa ser curada. Queríamos curar Babilônia, mas ela não sarou. Deixem-na para cada um a sua terra, porque o seu juízo chega até o céu e se eleva até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Venham e anunciemos em Sião a obra do Senhor, vosso Deus. Afiem as flechas, preparem os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis, dos medos, porque o seu propósito é destruir a Babilônia, pois esta é a vingança do Senhor, vingança pelo que fizeram contra o seu templo. Levantem um estandarte contra as muralhas da Babilônia, reforcem a guarda, coloquem sentinela, preparem emboscadas, porque o Senhor planejou e fez o que tinha dito a respeito dos moradores da Babilônia. Você que mora sobre as muitas águas está rica de tesouros, o seu fim chegou, o fio da sua vida foi cortada. O Senhor dos Exércitos jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu a encherei de homens como se fossem gafanhotos, e eles darão um grito de vitória sobre vocês. Deus fez a terra pelo seu poder, como a sua sabedoria, estabeleceu o mundo com a sua inteligência, estendeu os céus. Quando ela fez soar a sua voz, logo há tumulto de águas nos céus. As nuvens sobem da extremidade da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e os seus depósitos fez sair o vento. Todas as pessoas são tolas, não têm conhecimento. Todos os ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são falsas e nela não há fôlego de vida. São vaidades, obras ridículas. Quando chegar o tempo, o seu castigo virão a perecer. Aquele que é a porção de Jacó não é semelhante a essas imagens, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Babilônia, você era meu martelo, minhas armas de guerra, por meio de você. Despedacei nações, destruí reinos, por meio de você. Despedacei o cavalo e o seu cavaleiro, despedacei o carro de guerra e o seu carroceiro. Por meio de você, despedacei homens e mulheres, despedacei velhos e jovens, despedacei rapazes e moças. Por meio de você, despedacei o pastor e o seu rebanho, despedacei o lavrador e a sua junta de bois, despedacei governadores e autoridades. Diante dos olhos de vocês, pagarei a Babilônia, a todos os moradores de Caldeia, todas as maldades que fizeram em Sião. Diz o Senhor: eis que eu sou contra você, ó montanha destruidora, que destruiu toda a terra. Diz o Senhor: estenderei a mão contra você, farei com que role do alto das rochas e transforme em monte queimado, que você não será tirada nenhuma pedra para ser pedra angular ou para fazer um alicerce, porque você será uma desolação perpétua, diz o Senhor. Levantem um estandarte na terra, troquem a trombeta entre as nações, preparem-se as nações para lutarem contra a terra, convoque contra ela os reinos de Ararat, Mini e Askenaz,
nomeiem contra ela um comandante, façam vir cavalos como gafanhotos, enriçados, preparem as nações para lutarem contra ela. Os reis dos medos de seus governadores, todas as suas autoridades, toda a terra do seu domínio, a terra trema e se contorce em dores, porque os planos do Senhor contra a Babilônia estão firmes, para fazer a terra da Babilônia uma desolação, sem que haja quem habite nela. Os valentes da Babilônia pararam de lutar e permanecem nas fortalezas. Desfaleceu-lhes as forças, tornaram-se como mulheres, e as suas casas estão em chamas. Os rolhos dos portões foram quebrados. Um arauto saiu ao encontro do outro arauto, um mensageiro saiu ao encontro de outro mensageiro para anunciar ao rei da Babilônia: sua cidade foi invadida em todos os lados, que as passagens de rio estão ocupadas, as fortalezas estão em chamas, os homens de guerra amedrontados, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: a filha da Babilônia é como a eira, quando é plantada e pisada ainda um pouco, e chegará para ela o tempo de colheita. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nos devorou, esmagou-nos e fez de nós um objeto inútil, como um monstro marinho nos engoliu, encheu a sua barriga e a nossa comida fina e nos jogou fora. Que a morada de Sião diga: a violência que se fez a mim e a minha carne caia sobre a Babilônia, e que Jerusalém diga: o meu sangue caia sobre os moradores da cadeia. Portanto, assim diz o Senhor: eis que defenderei a sua causa e vingarei o mal que lhe fizeram. Secarei as águas da Babilônia, farei com que as esgotem as suas fontes. Babilônia se tornará um montão de ruínas, morada de chacais, objeto de espantos e de vaias. Não haverá nela quem habite. Os babilônios rugem como leões e rosnam como os leõezinhos. Estando eles enganados, preparei um banquete para eles. Eu deixarei embriagados para que se alegrem e durmam sono eterno e não acordem, diz o Senhor. Farei com que sejam levados como cordeiro ao matadouro, como carneiro e bode. Como foi tomada a Babilônia, apanhada de surpresa, a glória de toda a terra, como é possível? Babilônia se tornou objeto de horror entre as nações. O mar invadiu a Babilônia e cobriu com multidão as suas ondas, suas cidades se tornaram em desolação. A terra seca e deserta, terra em que ninguém habita e por onde não passa ninguém. Castigarei Bel na Babilônia, farei com que lance da sua boca o que engoliu. As nações nunca mais afluirão a ele. Também a muralha da Babilônia cairá. Saia do meio dela, meu povo, que cada um salve sua vida do furor da ira do Senhor. Não desfaleça o coração de vocês, não tenha medo do rumor que há de ouvir na terra, pois virá num alto um rumor, noutro ano outro rumor, haverá violência na terra, dominador contra dominador. Portanto, eis que vem dias que castigarei as imagens de escultura da Babilônia, toda a sua terra será envergonhada, todos os seus feridos cairão do meio dela, os céus, a terra, tudo o que neles há, jubilarão sobre a Babilônia, porque do norte lhes virão os destruidores, diz o Senhor. Como a Babilônia fez cair os feridos de Israel, assim a Babilônia cairão os feridos de toda a terra. Vocês que escaparam da espada, andem, não parem, de longe, lembrem-se que o Senhor pensa em Jerusalém. Vocês dirão: estamos envergonhados, porque ouvimos falar da afronta ao nosso rosto sobre a vergonha, porque vieram estrangeiros e entraram nos santuários da casa do Senhor. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei as imagens de escultura da Babilônia. Em toda a terra os referidos gemerão,
por mesmo que a Babilônia subisse aos céus, e mesmo que fortificasse no alto a sua fortaleza, ainda assim eu mandaria destruidores contra ela, diz o Senhor. Da Babilônia ouve-se os gritos da terra dos caldeus, ruído de grande destruição, porque o Senhor está destruindo a Babilônia, fazendo cessar os barulhos que ela faz, e as ondas bramarão como muitas águas, e se ouvirão tumulto da sua voz, porque um destruidor vem contra ela, contra a Babilônia, os seus valentes estão presos e estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor é Deus que retribui, ele certamente lhe retribuirá. Deixarei embriagados os seus príncipes e os seus sábios, que os seus governadores, as suas autoridades, os seus valentes dormirão sono eterno e não acordarão, diz o rei cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: a grossa muralha da Babilônia será totalmente derrubada e os seus altos portões serão incendiados. Assim os povos trabalharão em vão e os esforços das nações acabou sendo consumido pelo fogo. Esta é a ordem que o profeta Jeremias deu a Seraías, filho de Nerias, filho de Maaseias, quando este estava na saída para a Babilônia, com Zedequias, rei de Judá. No 4º ano do reinado de Seraías, era chefe dos camareiros de Jerusalém. Jeremias escreveu num livro todo o mal que havia de vir sobre a Babilônia, a saber, todas as palavras já escritas contra a Babilônia. Jeremias disse a Seraías: quando você chegar à Babilônia, trate de ler em voz alta todas essas palavras. Depois diga: ó Senhor, tu falas a respeito deste lugar que o exterminarias, a fim de que nada fique nele, nem pessoa, nem animal, e que se torne em desolação perpétua. Quando você acabar de ler o livro, amarre-o numa pedra e jogue no meio do Eufrates. Então diga assim: será fundada a Babilônia e não se levantará por causa do mal que eu lhe hei de trazer sobre ela, e seus moradores sucumbirão até que as palavras de Jeremias. Jeremias capítulo 52. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Amutal e era filha de Jeremias de Libna. Zedequias fez o que era mau aos olhos do Senhor, segundo tudo que Joaquim havia feito. Foi por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá que isto aconteceu, ao ponto de os rejeitar da sua presença. Zedequias rebelou contra o rei da Babilônia. Aconteceu que no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém com todo o exército, sitiaram a cidade e destruíram rampas de ataques ao redor delas, e a cidade ficou sitiada até o 11º ano do reinado de Zedequias, aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada pela fome e não havia pão para o povo da terra. A cidade foi arrombada, embora os caldeus tivessem em volta da cidade, todos os homens de guerra fugiram e saíram de noite pelo caminho do portão, que fica entre as muralhas, perto do jardim do rei. Fugiram em direção ao vale do Jordão, mas o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e alcançou nas campinas de Jericó. Todo o exército deste dispersou e o abandonou. Então Zedequias foi preso, levado ao rei da Babilônia. Zedequias em Riblá, na cidade de Amate, a qual lhe pronunciou a sentença. O rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias à vista deste, também mandou matar todas as autoridades de Judá em Riblá. Mandou furar os olhos de Zedequias, armou-lhe as correntes de bronze, levou-o à Babilônia e conservou no cárcere até o dia da sua morte. No 10º dia, no 5º mês,
No 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Ele queimou a casa do Senhor, o palácio real, bem como todas as casas de Jerusalém. Também entregou as chamas todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todas as construções importantes. Todo o exército dos caldeus que estava como o chefe da guarda derrubou todas as muralhas ao redor de Jerusalém. Nebuzaradã, chefe da guarda, levou cativo os mais pobres do povo, e o resto do povo havia ficado na cidade. Os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia, e o restante do povo da população. Porém, Nebuzaradã, chefe da guarda, deixou alguns dos mais pobres na terra para serem vinhateiros e lavradores. Os caldeus cortaram em pedaços as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, bem como os suportes e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Levaram também as panelas, as pás, os apagadores, as bacias, os recipientes de incenso, todos os utensílios de bronze com que se ministra. O chefe da guarda levou também os copos, os brasilhos, as bacias, as panelas, os candelabros, os recipientes de incenso, as taças, tudo que fosse ouro e prata. Quando as duas colunas ao mar de bronze, os dois touros de bronze que sustentavam e que Salomão havia feito na casa do Senhor, o peso de bronze e de todos os seus utensílios era incalculável. Quanto às colunas, a altura uma era de 8 metros e um cordão de 5 metros, e 35 eram ocas e grossas de metal. Era 10 centímetros. Sobre ela havia um capitel de bronze, e a altura de cada capitel era de 2 metros e 20. A obra de rede de romãs sobre o capitel ao redor era de bronze. Semelhante a esta era a outra coluna com as romãs. Havia 96 romãs aos lados. Todas as romãs sobre toda a rede ao redor eram 100. O chefe da guarda também levou cativo Seraías, sumo sacerdote, Sofonias, segundo sacerdote, e os 3 guardas da porta da cidade. Ele levou um oficial que era comandante das tropas da guerra, 7 conselheiros, rei que ainda estavam na cidade, bem como o escrivão-chefe do exército que alistava o povo da terra, sentava, e 60 homens do povo do lugar que estavam na cidade. Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou-os ao rei da Babilônia em Riblá. O rei da Babilônia os matou ali mesmo em Riblá, na terra de Ramate. Assim Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Este é o povo de Nabucodonosor, levou para o exílio no 7º ano 3.023 judeus. No 18º ano, Nabucodonosor levou cativo a Jerusalém 832 pessoas. No 23º ano, Nabucodonosor levou o chefe da guarda, levou cativo dentre os judeus 745 pessoas. Ao todo foram levadas 4.600 pessoas. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no ano 25 do 12º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou Joaquim, rei de Judá, e fez sair do cárcere. Falou com ele de modo bondoso e lhe deu um lugar de mais honra do que o dos reis que estavam com ele na Babilônia. Permitiu que ele deixasse de usar as roupas de prisioneiro, e Joaquim passou a comer na presença dele todos os dias da sua vida. E da parte do rei da Babilônia lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária até o dia da sua morte, durante todos os dias da sua vida. Lamentações de Jeremias, Lamentações capítulo 1. Aleph.
São as letras do alfabeto, mas nós vamos focar aqui nos versos. Como já solitária cidade, outrora populosa, tornou-se como viúva que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora amargamente noite, as lágrimas lhe escorrem pelo rosto. Entre todos os seus amantes não tem quem o console. Todos os seus amigos a traíram, tornaram-se seus inimigos. Judá foi levado ao exílio, afligido sob grande servidão. Agora habita entre as nações sem encontrar descanso. Todos os seus perseguidores apanharam as suas angústias. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todos os seus portões estão desertos, os seus servidores vivem gemendo, as suas virgens estão tristes e elas mesmas se acham em amargura. Os seus adversários a dominam, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas transgressões, e os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio na frente dos adversários. Da filha de Sião já se passou todo o esplendor, os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto e caminham exaustos na frente do perseguidor. Agora que está aflita e andando sem rumo, Jerusalém se lembra de todas as coisas preciosas que teve nos tempos antigos. Ela se recorda de como o seu povo caiu nas mãos do adversário sem que ninguém viesse socorrê-la, de como os adversários a viram e deram risada da sua queda. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que honravam agora a desprezam, porque viram a sua nudez, ela também geme e se retira envergonhada. A sua impureza está nas suas saias. Ela não pensava no que poderia acontecer, por isso caiu de modo espantoso e não tem quem console. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se exalta. O adversário pôs a mão em todas as coisas preciosas dela. Ela viu as nações entrarem no seu santuário, apesar de teres proibido que entrasse na tua congregação. Todo o seu povo anda gemendo e à procura de pão. Trocaram as suas coisas preciosas por mantimento, para poderem restaurar as corças. Vê, Senhor, e completa, pois me tornei desprezível. Todos vocês que passam pelo caminho, será que isso não os comove? Olhem e vejam se a dor igual à minha, essa dor que me sobreveio, como que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Lá do alto lhe enviou fogo aos meus ossos, o qual se apoderou deles e estendeu uma rede aos meus pés e me fez voltar para a terra. Deixou-me desolada e sofrendo todo o dia. Ele, com a sua mão, fez as minhas transgressões como jugo. Eles foram entretecidas e penduradas no seu pescoço. O Senhor abateu a minha força e ele me entregou nas mãos daqueles que contra os quais não posso resistir. O Senhor dispersou todos os valentes que estavam comigo, convocou um exército contra mim para esmagar os meus jovens. O Senhor pisou como num lugar a virgem, filha de Judá. Por estas coisas eu choro, os meus olhos se desfazem em lágrimas, porque o Consolador que devia restaurar as minhas forças se afastou de mim. Os meus filhos estão desolados, porque o inimigo prevaleceu. Sião estende as mãos e não há quem console. O Senhor ordenou a respeito de Jacó que os seus vizinhos se tornem seus inimigos para eles. Jerusalém se tornou coisa imunda. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Escutem todos os povos, vejam minha dor, as minhas virgens, os meus jovens foram levados para o cativeiro. Chamei os meus amantes, mas eles me
enganaram os meus sacerdotes, os meus anciãos morreram na cidade quando estavam à procura de mantimento para restaurarem as suas forças. Olha, Senhor, porque estou angustiada, minha alma se agita, o meu coração está transtornado por dentro de mim, porque gravemente me rebelei contra ti. Lá fora a espada mata os filhos, aqui dentro a morte se propaga. Ouvem-se os meus gemidos, mas não tenho quem me console. Todos os meus inimigos se souberam da minha desgraça e se alegraram, porque tu a fizeste cair sobre mim. Mas quando trouxeres o dia que anunciaste, eles serão semelhantes a mim. Venham toda a sua iniquidade à sua presença. Faze com eles como fizeste comigo, por causa de todas as minhas transgressões, que os meus gemidos são muitos, meu coração desfalece. Lamentações, Jeremias, capítulo 2. Como o Senhor, na sua ira, cobriu as nuvens, a filha de Sião, precipitou do céu e a terra, a glória de Israel. No dia da sua ira, não se lembrou do estrado dos seus pés. O Senhor devorou todos os moradores de Jacó e não teve piedade, nem seu furor derrubou as fortalezas das filhas de Judá, lançou por terra e profanou o reino dos seus príncipes. No furor da sua ira, cortou toda a força de Israel. Retirou a sua mão direita da face do inimigo, consumiu Jacó como labareda de fogo, que devora todo ao seu redor. Entesou o arco como se fosse um inimigo, firmou a sua mão direita como se fosse um adversário, destruiu tudo o que era formoso à vista, derramou seu furor como fogo sob a tenda das filhas de Sião. O Senhor se tornou como inimigo, devorando Israel. Devorou todos os seus palácios, destruíram as suas fortalezas, multiplicou na filha de Judá o pranto e lamentarão. Demoliu com violência o seu tabernáculo, como se fosse uma porta. Destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor em Sião entregou os esquecimentos, a festa e o sábado. Na indignação da sua ira, rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. O Senhor rejeitou o seu altar, detestou o seu santuário, entregou nas mãos dos inimigos os muros dos seus castelos. Eles deram gritos da casa do Senhor, como se fosse dia de festa. O Senhor resolveu destruir as muralhas das filhas de Sião. Estendeu o cordel e não retirou das mãos destruidoras. Fez gemer as muralhas e as paredes, juntas enfraqueceram. Os seus portões caíram por terra. Ele quebrou e despedaçou as suas trancas. O seu rei e os seus príncipes estão entre as nações, onde já não vigora a lei, e os seus profetas não recebem mais visões do Senhor. Os anciãos da filha de Sião estão sentados no chão em silêncio, lançam pó sobre a cabeça, veste roupa feita de pano de saco. As virgens de Jerusalém abaixam a cabeça até o chão. Com lágrimas consumiram os meus olhos. A minha alma se agita, o meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade, a filha do seu povo, porque bebês desmaiam pelas ruas da cidade. Perguntaram às suas mães o que temos para comer e beber ao mesmo tempo, que se desfalecem como feridos pelas ruas da cidade, que quando dão o último suspiro nos braços da sua mãe, o que posso lhe dizer? A quem lhe assemelha, ó filha de Jerusalém? A quem posso compará-la para lhe trazer consolo, a virgem filha de Sião? Porque a sua calamidade é tão grande como o mar. Quem poderá curá-la? As visões que estão nos seus profetas lhes anunciaram eram falsas e enganosas. Eles não expuseram a maldade do que você fazia para restaurar a sua sorte, mas anunciaram visões falsas que levaram ao cativeiro.
Todos os que passam pelo caminho zombam, batendo palmas, vaiam e balançam a cabeça diante da filha de Jerusalém. Perguntam a esta cidade, que chamavam perfeição de formosura e alegria de toda a terra, todos os seus inimigos abrem a boca contra vocês, vaiam, rogem os dentes e dizem: Nós acabamos com ela, certamente. Este é o dia que esperávamos, conseguimos. Esse dia chegou. O Senhor fez o que tinha em vista, cumpriu a ameaça que pronunciou desde os dias de antiguidade. Derrubou sem dó, nem piedade, deixou que os inimigos se alegrassem por causa de vocês, exaltou o poder dos seus adversários. O coração do povo clama ao Senhor, a muralha da filha de Sião, e as lágrimas corram como um ribeiro no dia e de noite. Não descanse quando a menina dos seus olhos não pare de chorar. Levanta-se e clame de noite. No princípio das vigílias, derrame como água o coração diante do Senhor. Levante ele a mão pela vida dos seus filhinhos, que desfalecem de fome nas esquinas de todas as ruas. Vê o Senhor e considera a quem trataste assim. Será que as mulheres haviam comer o fruto de si mesmo, as crianças que elas tanto amam? Ou será que os sacerdotes e profetas deviam ser mortos no santuário do Senhor? Os jovens e os velhos jazem por terra pelas ruas. As minhas virgens e os meus jovens foram mortos à espada. Tu os mataste no dia da tua ira, fizeste matança sem dó nem piedade, convocaste toda parte de terrores contra mim, como se fosse o dia de festa. Não houve quem escapasse ou ficasse com vida no dia da ira do Senhor. Os filhos que tive e criei, o meu inimigo consumiu. Amém. Por mais este período de leitura da palavra de Deus. Oremos. Querido Deus, obrigado por nos proporcionar esse tempo onde aprendemos a tua palavra. Queremos, ó Deus querido, mais uma vez te peço, ser praticantes da tua palavra. Ensina-nos os teus preceitos, estatutos, que o Espírito Santo faça-nos compreender cada vez mais a tua santa palavra. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe de forma especial.